Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Dialogando Está no Ar. E hoje no Sofá da Nega nós vamos receber convidados especiais. Sabe aquela pessoa que você conta tudo sobre a sua vida? Os momentos de felicidade, mas também de tristeza? A sua vida de casal ou profissional? O que está dando certo na sua vida, sim ou não? Você pensou no psicólogo, né? Ou não? No Sofá na Nega de hoje, esse profissional tão necessário atualmente está no sofá para uma conversa maravilhosa e você também é o meu convidado. Vamos para o sofá? Vamos conversar? O Dialogando está no ar. Aqui no Sofá do Dialogando nessa tarde, convidados especiais. Olha, gente, nós já estamos no ar há mais de um ano. E em quase todas as nossas conversas, esse profissional está presente. Até porque nós falamos do cotidiano das pessoas e dos seus comportamentos. E hoje a gente vai falar dessa psicologia com psicólogos no nosso programa, mas de uma maneira muito diferente. Para isso, eu estou recebendo aqui a Simone Cordeiro, também o Bruno Alves e a Deise Dias, né? Todos psicólogos, para tratar um pouco dessa profissão. Hoje nós vamos falar do profissional psicólogo. Vocês comemoraram o dia do psicólogo no último dia 27, Deise, vou conversar com você. Seja muito bem-vinda ao nosso Dialogando. Eu acho que é legal falar dessa profissão de um outro ângulo, né? Com certeza. Boa tarde a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui novamente. E nós hoje representamos a psicologia, eu até consigo dizer assim, a psicologia moderna, né? Há 55 anos a psicologia faz parte da nossa vida e se torna importante e necessária a cada dia que passa. Então, hoje, a maioria das pessoas precisam, né, de um psicólogo, de um tratamento, dessa escuta mais aguçada que nós psicólogos temos para oferecer. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso Dialogando. Finalmente, gente, a gente trouxe o Bruno aqui. Boa Bruno, tarde. você se sente muito à vontade sendo psicólogo? Com certeza, com certeza. Para mim é uma realização pessoal, né? Primeiramente por se entender, se compreender e depois compreender o outro, né? Ter empatia, se colocar sempre no lugar do outro. A saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, quanto a saúde bucal. A gente geralmente vai muitas vezes ao dentista, ao médico, faz exames rotineiros, porém a saúde mental é sempre deixada em segundo plano. E as pessoas têm até um estigma, é coisa da cabeça, então vamos deixar para lá. Não, a saúde mental ela tem a sua importância. Mente sã, corpo sã. Maravilha. Simone, seja bem-vinda ao nosso Dialogando. Deise falava dessa história de estar trazendo a psicologia com um rosto moderno, né, muito atual. Vocês têm essa preocupação também de se mostrar assim no mercado de trabalho? Sim, né? Então, assim, a psicologia em si, hoje em dia ela é moderna, né? Então, assim, ela tem passado por evolução, por processo. E hoje é necessário que a gente trabalhe dessa forma para que a outra pessoa ela se sinta bem naquele ambiente. Então ela precisa estar bem, né? Que a gente construa uma aliança para que ela consiga, né, a partir do que ela está vendo ali, fazer essa transferência de sentimentos, né? Para que a gente possa acessar essa pessoa, né? Possa acessar esses sentimentos mais profundos, mais difíceis, que muitas vezes são postos por lágrimas. Né? Então a gente precisa dessa delicadeza de perceber, de sentir o outro e de saber intervir na hora certa, porque muitas vezes a intervenção, né, não é o falar, mas é o escutar. Sem dúvidas. Bruno, no mais específico da palavra, o que é ser psicólogo? Ser psicólogo, para mim, é ser alguém que está aberto sempre para ajudar, sempre para servir. Eu acredito que muito mais que uma profissão é uma missão, é uma escolha de vida. Você se escolhe para estar aberto inteiramente, integralmente para alguém, se dá integralmente para alguém. Muitas vezes as pessoas querem alguém só apenas para escutar. Uma simples escuta, que para mim como psicólogo pode ser simples, mas para aquela pessoa tem uma grande valia. Verdade. Desde quando a psicologia entrou na sua vida, quando você decidiu estar, né, e ser essa profissão? Eu decidi desde cedo, né? Desde que eu tive um certo amadurecimento, eu percebi que era sempre o que eu quis ser. Mas as possibilidades me levaram para outros caminhos e eu vivenciei outras coisas na minha vida e depois veio a psicologia numa fase mais madura da minha vida, o que eu achei muito bom. Né? Eu acredito que a maturidade ela traz isso, ela traz essa vivência mais apurada, ela traz esse olhar mais maduro, porque enxergar o outro não é fácil, é difícil mesmo. E é um caminho que é bem demorado.
né? Hoje também comemoramos o Dia do Voluntário e eu faço a prática da psicologia, como o Bruno mesmo mencionou, como uma missão. Então, sou voluntária do grupo Amigas Viva a Vida e voluntária da ecoterapia, né, da Ecopatos. E para mim é um prazer estar servindo, mesmo sem ter nada financeiramente voltado para o meu trabalho, mas é um prazer enorme servir, porque eu acredito que as pessoas hoje elas estão muito fragilizadas, elas estão mais dependentes mesmo dessa escuta. E para nós psicólogos é importante a gente ter esse olhar é o que transforma tudo. Ô Simone, como foi que a psicologia entrou na sua vida? Então, né, eu costumo dizer que nem foi eu que escolhi ela, mas foi ela que me escolheu, né? Então, eu já era graduada em outro curso, né? Eu sou formada em letras e exerci por um ano, né? E de repente na cidade de Patos chegou o curso de psicologia, né? E eu já trabalhava na instituição, né? Nas FIPs. E aí quando chegou a notícia, né? Eu me senti incomodada, eu me senti arrepiada, né? Então eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. Até então eu nunca tinha imaginado fazer psicologia, né? E de repente surgiu aquele sentimento, aquela necessidade, né? E aí contar para minha família que eu estava com vontade de fazer um novo curso, né? E aí todo mundo, de novo, Simone, outro curso, vai colecionar Você diplomas. mal terminou um. Exatamente, né? E aí, né, eu disse, eu sinto que é uma necessidade, né? Que de repente surgiu e eu quero. Né? E Bruno, eu foi assim enfrentei. também na sua vida? Não, eu ia ser padre. Eu ia ser padre, Bem a né? cara Queria dele. ser padre. Tinha esse sonho desde criança, só que fui me descobrindo. E no caminho dessa minha descoberta, eu fui acompanhado pela psicóloga da minha escola, e eu comecei a me encantar por esse ser psicólogo. Esse alguém que vai ajudar alguém a se descobrir, esse ser que vai estar aberto para ajudar, auxiliar, entender, compreender. Então eu me apaixonei. Quando eu me decidi por psicologia, minha mãe disse, não, você não vai fazer psicologia porque não dá dinheiro. Você tem que fazer medicina, tem que fazer direito, enfim. Mas eu fiz aquilo que estava no meu coração e não me arrependo, Ilane. Eu sou um profissional realizado na minha área, né? E eu acho que se eu tivesse outra vida, seria psicólogo novamente. Ô Bruno, me diga uma coisa, já que você é a presença masculina para responder aqui por essa profissão, né? Certo. As mulheres se sentem assim, nós mulheres temos essa necessidade de sermos ouvidas, né? Eu acho que todo mundo, no geral, né? Mas eu não sei se a nossa sensibilidade nessa questão da gente sempre ter as maiores cargas, seja, por exemplo, na família, com os filhos, né, o campo profissional, exige muito das mulheres, não que não exija dos homens, exige também. Mas as mulheres se voltam muito mais para você por dizer assim, cara, ele é psicólogo, ele vai me ouvir. É assim, Bruno? Pior que é verdade. Isso em todos os sentidos. Tanto onde eu exerço com minha função como professor, quanto nas minhas relações de amizades. Então sempre tem uma pessoa para conversar, para dialogar, para querer ser escutada. E o pior é que a gente sempre tem que estar, pior não, ainda bem, que tem um psicólogo, né, Simone? Que vai estar ali para lhe escutar. Mas é verdade, as mulheres elas sempre procuram mais, muito mais mesmo do que os homens. Os homens eles geralmente são muito retraídos. Quando eles procuram ajuda, o problema já está instalado e é muito mais difícil de intervir nessa situação. Ou desde sua família te apoiou nessa nova etapa profissional da sua vida? Com certeza, muito, 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 muito. E assim, toda a minha família, todos os meus amigos disseram assim, agora você só vai ter o diploma, você só vai pegar o diploma. Até porque eu já tinha uma experiência muito grande, assim, de vida mesmo, né? Idade não quer dizer que você tem uma maturidade, né? Muitas vezes é relativo. Tem pessoas que têm 15 anos e são maduras, tem gente que tem 50 e não ainda são. não alcançou isso, então, assim, né? eu alcancei essa maturidade muito jovem, né? Por ter passado várias vivências na minha vida, mas quando eu resolvi fazer psicologia, foi um apoio, assim, geral. E eu me senti, assim, empoderada mesmo para continuar e realizar um grande sonho. Que legal. Simone, na sua casa aconteceu assim, todo mundo, você já estava falando que todo mundo, você vai mudar de profissão, porque as pessoas entendem, por exemplo, quando a gente vai alcançando alguns degraus da vida, as pessoas acham que a gente está querendo ir para outro lado, mas não, muitas vezes é somar, né? Lhe ajudou a psicologia no que você já Demais, fazia? né? Então, assim, hoje eu também sou professora, né, do curso de graduação, né? E aí isso facilitou, né, tanto no meu processo, no meu novo curso, como também hoje na docência. Né? Então, até quando o Bruno falava aqui, né, que sempre tem alguém que tem algum problema, e aí muitas vezes eu percebi isso em sala de aula. Principalmente no primeiro dia, quando eu dou aula no curso de odontologia, né, e aí eu sempre digo, gente, eu não sou dentista, eu sou psicóloga. Quando termina a aula, é uma fila atrás de mim. Professora, vamos conversar sobre isso. Eu sempre quis conversar com a psicóloga. E como é que a gente faz, né? Então, assim, a gente vê a necessidade das pessoas de falar,
né, de ser ouvido. Principalmente porque, assim, hoje nós estamos numa sociedade muito vulnerável, Sem dúvidas. né, que hoje a gente tem medo até de se expressar, de falar, e que as pessoas utilizem isso contra a gente. Então, quando você vê no outro, né, esse estar ali, né, à disposição, né, as pessoas, muitas vezes eu fico até preocupada com o horário quando eu estou com o paciente, né, porque tem um lá fora esperando, e aí eu sinto que aquele não é o momento de encerrar, e a gente passa mais do que o tempo, mesmo preocupado, né, assim, em saber que outro está lá fora esperando, mas essa necessidade, né, de escutar o outro aqui, porque às vezes, muitas vezes, né, surge no final, e eu não posso encerrar um processo naquele momento, quando eu passei um tempão tentando descobrir. Eu acho, assim, na minha opinião, é uma das profissões que eu vejo, assim, com tanto carinho. Eu não sei se por estar, por exemplo, o Cá Entre Nós do rádio e o Dialogando, ele tem uma necessidade de ter um psicólogo sempre aqui, porque nós tratamos do comportamento diariamente aqui, né? A Deise já veio muitas vezes para falar sobre sogra, para falar sobre relações, para falar sobre fantasias sexuais, para falar como a família está se formando ou se desestruturando, para falar dos problemas que estão postos na família, na criação dos filhos, né? A relação da escola com a criança, com o adulto, a escolha de uma profissão. Então, quando eu vejo todos esses assuntos postos assim na mesa e aí montando as pautas, eu não consigo enxergar muitas vezes, tem alguns professores que dizem assim, Dilane, pô, me leve lá para o sofá que eu quero conversar. Olha, eu iria dizer muitas coisas além daquele psicólogo, porque assim, eu vejo o psicólogo muito mais do que um amigo. Eu acho que é uma pessoa que vai lhe dar algum norte. E o mais legal de tudo, Bruno, é porque eu entendo que o psicólogo, ele não é responsável por ensinar a fazer, mas ele faz com que você descubra a sua real possibilidade de fazer aquilo, né? Como se você pudesse se descobrir. Eu sei que vocês não são, assim, os donos daquele pozinho mágico, mas tem muita coisa envolvida na psicologia, né? Com certeza. E assim, eu acho que não tem nada mais do que cansativo do que você transparecer aquilo que você é. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade hoje que as pessoas sempre pregam isso. Eu tenho que me adequar aos padrões normativos da sociedade. Certo. Então, o psicólogo é esse alguém que vai estar ali para lhe acolher, certo? No seu momento de despojamento, quando você vai ter a sua máscara, ter a sua maquiagem, talvez as lágrimas vão rolar nesse momento dessa terapia. Claro que tem toda uma questão de terapia, de aliança terapêutica entre o psicólogo e o paciente, então tem toda essa diferença. Mas que bom que nós temos esse profissional que está ali para olhar sem julgar, para escutar, para se colocar no lugar do outro, né? E obviamente, e nós como psicólogos também, nós temos a obrigação ética de fazer terapia, porque tem muitos casos que a gente acaba se envolvendo. Essa era exatamente uma das minhas perguntas, porque eu fico questionando, gente, pelo amor de Deus, o que eu escuto sempre das pessoas, principalmente no Cá Entre Nós, né, que o rádio possibilita com que as pessoas não se identifiquem muitas vezes, e aí as pessoas ligam. A gente estava conversando nos bastidores antes de começar o programa, falando do inbox do Facebook, do direct do Instagram das pessoas, que me dói, Simone, quando uma pessoa começa uma conversa comigo dizendo assim, Dilane, você pode me escutar? Gente, aquilo mexe assim com o meu coração. E é uma das minhas preocupações quando eu fico pensando assim, gente, mas de onde é que vem esse discernimento todo, né, do psicólogo, de não se envolver com essas situações? Porque em muitos programas que a gente tem condições de produzir, quando termina o programa, eu tenho vontade de dizer assim, olhe, pelo amor de Deus, eu quero lhe abraçar, né, para tentar, não sei se viver a dor do outro é a palavra certa, mas comungar daquilo de certa forma. E como é que vocês fazem para discernir essa diferença entre profissional e muitas vezes, como o Bruno mesmo falou, né, rola essa comunhão de certa forma, né, esse envolvimento com o paciente? E assim, é um treino muito árduo, né, a gente tem que estar ali, vivenciar a dor com o outro, mas não sentir diretamente, né, porque se eu choro junto com ele, então ele vai perceber o que eu tô afundando mesmo, né, então é engolir o choro muitas vezes, né, e conseguir tentar olhar por outras janelas, né? Então muitas vezes ele vem como se estivesse num buraco escuro, negro, né? Que ele não consegue mais ter alternativas, né? E aí o fato dessas emoções estarem embaralhadas, ele não consegue, né, parar, pensar, relaxar e encontrar novas alternativas. E muitas vezes o psicólogo ele precisa, né, filtrar isso aí, né, para que isso não reflita diretamente nele, principalmente quando aquela demanda é a sua,
né? Então, nós psicólogos também temos problemas, né? Então, a gente tem os nossos conflitos. Ah, você é psicólogo, você não pode se estressar, você não pode falar alto, porque você é psicólogo. Meu Deus do céu. Eu estou dizendo isso, eu me lembrei da Gabi, que hoje não está mais aqui em Patos, está em Natal, e em um programa voltado para as mães deles, foi muito engraçado, né? Que quando terminou o programa tudo, e ela estava lá na condição de psicóloga, ela disse, Dilane, eu tenho uma confissão a fazer antes de acabar o programa. Eu disse, pois não, a vontade dela disse, gente, eu sou normal. Eu sou uma pessoa que grita com os filhos, que de vez em quando eu tenho vontade de dar uma palmadinha neles, eu boto de castigo, eu erro, eu deixo o arroz queimar. Eu não aguento, Dilane. Quando as pessoas dizem, não, você é uma psicóloga, aí ela dizendo que até o filho dela dizia, mãe, me ajude, mãe, você é psicóloga. Não, meu filho, eu tô aqui na postura de mãe. Deise, isso acontece com você? Demais. Nós somos cobrados 24 horas. E somos cobrados por marido, por família, por amigos, né? Até uma escuta, tem muitos amigos meus que chegam e dizem, ah, Deise, eu quero ser atendido por você, eu quero ir pro seu consultório. Eu digo, gente, não pode, nós não podemos atender pessoas conhecidas, né? Já, porque a gente tem que ser, a gente não pode já ter esse vínculo estabelecido com o outro. Então, assim, a gente também se desestabiliza de vez em quando, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos nossas sensibilidades também. O médico também vai ao médico, né? Com certeza. Então, é uma cobrança muitas vezes desnecessária, que muitas vezes a gente tem que dizer, olha, eu sou ser humano também, eu sofro, eu tenho minhas necessidades, você precisa me entender também. Eu acho que, acredito que por isso o processo psicoterapêutico, para nós que também usamos tanto desse serviço, seja extremamente necessário. Que maravilha. Eu estou tão satisfeita com essa conversa, mas eu vou fazer um breve intervalo. E você vai ficar aí ligado. E você, o que você acha desse profissional? Tem alguma dúvida sobre ele? Você também pode interagir conosco. Aí no Facebook nós estamos ao vivo. Mande a sua pergunta. Eu volto num minuto só. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamed, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Em setembro, a TV Sol transmite na sua programação a tradicional festa de Nossa Senhora da Guia. Exibiremos ao vivo todos os dias as missas e novenas direto da Catedral de Patos. E nos fins de semana, nossos apresentadores estarão no pavilhão da festa, trazendo todas as novidades e os bastidores do evento. Fique ligado! Festa de setembro ao vivo é na TV Sol. Oferecimento CCA, inglês e espanhol. Matrículas abertas. Rua Mosse Leitão 257, Jardim Bela Vista. Telefone 3422-1184. Reino Verde, distribuidora de hortaliças. Os melhores produtos presentes no maior supermercado de Patos. Mais saúde e qualidade em sua mesa. Cicobi, Agência Patos, a Avenida Solano Lucena 60 Centro. Telefone 3421-2461. Cicobi, associado a você. Saletu Turismo, prazer em viajar. Avenida Pedro Firmino 111, Centro de Patos. Telefone 3421-5839. Casa do Bolo Sertanejo, 10 anos com você, em 6 endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui. A Assembleia Legislativa está vigilante com seus direitos e, por isso, criou a CPI da Telefonia. Graças à atuação e fiscalização dos parlamentares, 129 cidades já contam com a tecnologia 3 e 4G. Os acordos firmados com as operadoras resultaram em mais de 235 milhões em investimentos e quase 5 mil melhorias. São instalações e expansões da telefonia móvel, além de manutenção e implantação de internet nas escolas públicas. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê na sua vida. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca.
Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Dialogando de volta na tela da TV Sol nesta tarde gostosa. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Eu agradeço demais. E hoje nós estamos recebendo aqui no Sofá dessa Nega esses profissionais que tanto contribuem, não só conosco na vida, mas também aqui no nosso programa, né? Eu estava fazendo uma retrospectiva essa semana, quando eu tive essa ideia de discutir sobre esse tema, e eu fui olhar lá as fotos que nós temos. Gente, são as mais infinitas fotos. Praticamente todos os programas têm um psicólogo. E eu fico muito feliz, porque falando nisso, Patos e região, ela está nutrida desse profissional, né? Nas mais diferentes vertentes, não é isso, Simone? A psicologia em si, hoje, ela está inserida em todos os contextos, né? Na área jurídica, na área educacional, organizacional, então, clínica, hospitalar. Então, hoje é necessário um psicólogo para que a gente possa tentar equilibrar, né? Então, a gente nem pode ser 0, nem pode ser 10, a gente precisa ser 5, muitas vezes, né? Então, a gente precisa desse equilíbrio, para que nem tudo possa afetar de forma significativa, né, o meu contexto de vida, né? Então o psicólogo, ele tem sido muito importante, né, nesses em todas mais essas diferentes temáticas. espaços, né? Exatamente. Bruno, você trabalha na área da saúde. Sim, minha área é a psicologia hospitalar, da saúde. E eu sempre digo, quando a gente não luta por aquilo que a gente quer, que a gente tem que receber aquilo que nos é imposto. Então, por isso que são 55 anos da psicologia, mas é 55 anos também não só de celebração, mas também de lutas. Há 10 anos atrás não se falava de psicólogos em serviços de urgências e emergências. Não se falava em um psicólogo em um centro de especialidades ou de apoio a diagnóstico, por exemplo, de câncer. E hoje a psicologia também está inserida nesses âmbitos. Desde a família, de relações humanas simples no meio da rua, a própria psicologia social, como a mais conhecida, né, através da tradição, que é a psicologia clínica, onde a psicologia realmente surge. Mas em todos os âmbitos a psicologia está inserida. Isso é um ganho para nós como profissionais. Eu imagino, porque é muito mais campo, né, de Com trabalho, certeza, né? com E certeza. também eu vejo que todas essas necessidades que são colocadas por Simone aqui, por exemplo, no campo educacional, na questão profissional, no âmbito profissional, nos espaços institucionais, né? A gente tem sentido muito essa necessidade de ter um profissional que muitas vezes defende ali o estar-ser, né? Que muitas vezes é esquecido. Deise, você acha que essas novas vertentes são caminhos a serem trilhados pela psicologia? Com certeza, e eu acredito que em todo âmbito deveria ter sim um psicólogo para analisar todo esse contexto, um psicólogo na empresa, um psicólogo na escola, nos hospitais, porque todo mundo precisa desse suporte, né? É importante que até na questão laboral mesmo, as pessoas hoje elas têm vários problemas psíquicos e muitas vezes não é detectado pelo dono da empresa, né? Nas escolas as crianças têm inúmeros transtornos, mas não é detectado pelo coordenador, pelo diretor. Exato. E nem pelo professor. Então, esse olhar clínico é muito importante. E quando eu falo em olhar clínico, em todo o âmbito de trabalho você tem esse olhar clínico, seja na empresa, seja na escola, seja no próprio consultório. E é importante a gente poder estar atento a essas necessidades em saúde mental, porque a todo momento nós percebemos que as pessoas estão mais necessitando desse acompanhamento, né? Existe uma estatística que diz que mais da metade da população do mundo vai sofrer ou já sofre de algum transtorno mental. É verdade. Então é crescente e alarmante esses números. É preocupante Muito, demais, né, muito. pensar nisso. Uhum. Simone, quando a gente escuta esses dados da Deise, né? Você se sente responsável por essa transformação na condição de estar na psicologia? Sim, né? Principalmente porque a gente está numa sociedade em que ela impõe, né? Que você seja, que você esteja, que você crie, que você faça, né? Então, a gente tem tentado fazer com que o nosso corpo seja uma máquina, né? Quando na verdade até as máquinas necessitam de descanso, né? E quando é que a gente tem esse descanso, né? Que a gente deita e quando abre o olho já é dia, né? É tudo novamente, toda aquela carga, e muitas vezes essa carga é imposta pelo próprio trabalho, pelo próprio ambiente escolar, né? Então, conviver num ambiente em que você não está satisfeito, né? Só o fato de você saber que você vai, isso já gera um certo tipo de rejeição, né? E com isso a angústia, e tudo isso vem acarretando nesse processo do ser, né? Então eu já não faço mais o que eu fazia antes com qualidade, né? Interfere em todo esse processo, e muitas vezes
a pessoa que está lá dentro, ela não vai conseguir enxergar isso, porque é ela que está fazendo, né? É ela que está impondo contra o outro. É necessário um olhar de fora, Exatamente. né? O psicólogo é exatamente isso, é esse olhar externo da situação pessoal de alguém. Sim, perfeito. Há um ditado que diz que sempre quem está de por fora vê melhor. Né? E o psicólogo realmente, através da escuta, através dessa observação, né, que são os nossos instrumentos, a escuta e a observação. Né? Geralmente a gente é mostrado em filmes, em séries, como aquele que fala demais, mas não. Eu vou fazer um adendo nessa sua conversa. Eu fico muito preocupada. A gente estava conversando nos bastidores antes de vocês chegarem. Seria muito bom se o cinema fizesse novos filmes com psicólogos, né? Porque os que a gente conhece tem um cabelo dessa altura, né? Bem freudiano, aqueles bigodes longos, né? Com aquelas sobrancelhas, né? É verdade. E assim, a cara que a gente vê hoje da psicologia, ela é totalmente diferente, né? Eu só não quero que vocês fiquem pensando isso sobre Bauman, porque eu tenho um amor eterno por ele, eu acho ele fantástico. Mas a cara da psicologia, ela é outra hoje no mundo, né, Bruno? Perfeito, com certeza. E assim, ao longo da história ela sofreu modificações, né? Porém, que cresce também a responsabilidade dela como ciência. Você sabe que hoje, para ser ciência, ela precisa ter um objeto de estudo definido, delimitado, assim como outras ciências. E aí, por nós tratarmos da subjetividade humana, nós sofremos muita, eu diria que uma falta de credibilidade para com nós psicólogos. Recentemente teve uma campanha entre taxistas de Rio de Janeiro que dizia assim, uma taxazinha, não pague um psicólogo, converse com um taxista, ou seja, há uma desvalorização desses profissionais. Sim, o conselho até acontece foi muito taxativo em relação a esse slogan. Teve uma empresa agora de lanchonete que não vá no psicólogo, converse com o garçonete, enfim. Então a nossa ciência, a nossa profissão sofre também alguns estigmas sociais, por falta de credibilidade, por nós termos como objeto de estudo a subjetividade humana. Porém, nós temos esse grande diferencial. O grande diferencial da psicologia é esse. Nem a medicina conseguiu chegar na alma humana. O médico ele pode fazer uma incisão, uma intervenção cirúrgica, mas ele não pode tocar na alma. Nós psicólogos somos diferentes. O médico ele pode passar taekwondo física na perna, pode passar analgésico, ele pode agir, mas talvez nenhum outro medicamento consegue fazer o que nós conseguimos através da escuta e da observação. As palavras, a cartaz, a conversa. Isso é muito aliviador. Colocar as tensões para fora, externalizar as suas tensões, as suas angústias através da palavra. Eu já estou me sentindo até melhor aqui. E aí quando o Bruno faz essa colocação, né, de acessar o outro, né, quantas vezes a gente não recebe no consultório alguém que vem com enxaqueca sem fim e aí começa, né, não é que a gente tem o pozinho, né, mas é o fato de você desfocar do problema, porque ela vem com aquela dor de cabeça sem fim que não para, e à medida que ela vai conversando, né, vai aliviando a tensão, de repente aí eu pergunto, e sua dor de cabeça? Não estou sentindo, né? Então não é que era exatamente a questão fisiológica, mas era essa tensão, esse estresse, né, do dia a dia que faz com que a gente somatize isso aí. E muitas vezes não é uma questão somente do o que está ocorrendo, processando na minha mente, mas é como é que ela está acontecendo. Perfeito. E aí quando a gente sofre emocionalmente, atinge todo o corpo, porque se a nossa mente para, o corpo também estagniza. Verdade. Então a gente tem que cuidar sim da saúde mental. É de suma importância. Procura fazer uma terapia, procura sempre estar vinculado a esse profissional da psicologia, que aqui na nossa cidade, graças a Deus, tem uma grande leva, grandes profissionais, é de suma importância. Assim como a gente cuida da nossa saúde física, biológica, bucal, é necessário a saúde mental. Hoje as pessoas dizem, hoje eu estou estressado. Amanhã o estresse virou ansiedade. Da ansiedade virou uma depressão. Não poderia ter resolvido antes, né? De maneira mais simples, mas as pessoas deixam para lá. Eu vou pegar a sua deixa para fazer uma pergunta antes de mandar uns alôs aqui para todo mundo que está sintonizado. Inclusive, eu gostei demais desse termo. Psicolindos e lindas. Não é legal? Obrigado. Até combinou, né? Vou pegar a sua deixa para... Quando é que eu devo, Deise, procurar um psicólogo? Porque muitas vezes a gente não tem, né, esse termômetro aceso, né? Ou existe esse termômetro e eu não sei? Infelizmente, a minha prática clínica hoje ela é bastante assídua, né? E o que é que eu percebo nesse trajeto? Que as pessoas só procuram a psicoterapia quando estão bem
Quando o problema quando o problema está instalado. bem instalado, quando você está assim, com a crise de ansiedade enorme, com a depressão enorme, com algum transtorno mais grave. Infelizmente, isso acontece quase que diariamente. E eu sempre digo, gente, procurem um psicólogo quando vocês estiverem bem também. Vocês precisam alinhar a sua felicidade também. Esse equilíbrio ele precisa ser constante. O psicólogo não está lá como bombeiro para apagar a chama da sua vida, não. Ele está lá para tentar, junto com você, alinhar todos os seus pensamentos, alinhar os seus comportamentos e, a partir disso tudo, ajudar você num processo de evolução. Mas, infelizmente, existem alguns estigmas acerca disso. Tem pessoas que só vão ao consultório à noite, porque não querem ser vistos entrando numa clínica. Então, tem pessoas que, olha, guarde sigilo, não comente com ninguém que eu estou aqui, eu não quero que ninguém saiba, nem a própria família, né? Pode saber que a pessoa está indo ao psicólogo porque leva-se o estigma de que é louco, né? Que não está normal. E o que é normal? Né? A gente não pode denominar o que é normal. Às vezes, o que é normal para mim não é para você. Então, essa linha tênue, ela tem que ser contínua e você tem que perceber quando você não está bem. E esse sentir, ele vem de você mesmo, né? Esse olhar tem que ser seu, porque a tristeza bate, o desânimo bate, o choro vem e você que precisa analisar, poxa, realmente eu estou bem, eu não preciso de uma ajuda. E muitas pessoas procuram ajuda de quem? De um amigo, mas o amigo não vai ajudar. Porque ele não vai ser tão empático a tal ponto de conseguir dar as orientações necessárias e intervir no momento correto, né? Amigo não é psicólogo, né? A gente percebe muito isso. Eu acho que essa frase ela é muito primordial nesse momento, porque a gente conversava antes o quanto muitas vezes as pessoas passam por determinados problemas, aí diz, não, eu vou conversar com o meu melhor amigo, né? Uhum. E eu sempre, até muitas vezes as pessoas dizem, mas Dilane, você defende tantos psicólogos, você diz, vá no psicólogo. Porque muitas vezes eu digo, olha, o seu amigo, ele é seu amigo, né? Uhum. Então muitas vezes ele não vai ter coragem suficiente para dizer que você está errado, que o caminho não é esse, né? Muitas vezes ele vai compactuar com você pela amizade que ele tem. Uhum. E ele também não vai saber intervir em determinados momentos da sua vida. E vamos ser sinceros, que tem coisa que a gente não conta nem pro nosso amigo, né? Verdade. Mas pro psicólogo a gente pode contar, né, Simone? Isso. E muitas vezes o que acontece? O amigo diz, se fosse Exato. eu faria isso. Exato. Né? Então, era se fosse ele. Exato. Cada pessoa, ela age diferente, é uma ação diferente. Né? Então, o amigo, ele vai olhar com o olhar dele, com os julgamentos dele, porque ele tem um julgamento sobre aquela situação. Né? O psicólogo, quando ele está ali, ele está despido de todas as suas crenças, de todos os seus conceitos. Ele está ali para perceber e receber o outro, independente da sua crença ou não. Né? E aí eu conversando com alguns estagiários meus, e aí eles conversavam, né? Eu tenho muito medo de atender, por exemplo, um deles era evangélico, né? E aí eles tinham medo de atender um evangélico. E aí eu disse, por que você tem medo de atender? Não, porque vai que ele está, por exemplo, de acordo com as nossas condutas, né? Está agindo de uma forma errada, e aí eu vou, pela minha visão, eu disse, mas aqui você não está como um evangélico. Né? Você vai estar como um estagiário da psicologia, né? Então você não vai dar aqui, não é o seu conceito, você vai construir com ele o que é melhor para ele, né? Então não é pelos nossos conceitos que a gente vai guiar, nem orientar, a gente vai tentar encontrar novas estratégias, né, para a gente desenvolver isso aqui melhor, já que não está assim. Eu tinha essa dúvida, porque assim, querendo ou não, eu não sei se é assim que acontece, né? Olha o meu espírito curioso, gente. Não sei se é assim que acontece. Mas dentro, por exemplo, do consultório, eu não deixo de ser Bruno. Ou eu deixo de ser Bruno para ser Bruno psicólogo e ponto. É isso, Bruno? Não. Quando a gente chega na clínica, a gente coloca o nosso jaleco e a gente passa a ser Bruno psicólogo. Tem todo eu diria um ritual, né? Você vai deixar aquele Bruno pessoa lá fora, né? Com seus problemas, com suas indagações, com suas angústias, porque nós também temos nossas angústias, e entra ali o Bruno psicólogo, que tem que estar inteiramente para o outro. Camon fala muito isso, é um psicanalítico, um teórico da psicologia hospitalar que diz, por exemplo, a minha prática é no hospital, então eu vou estar com o meu paciente lá no leito, teto a teto, olho no olho, são duas almas que se encontram naquele momento. A vinculação terapêutica entre o psicólogo, terapeuta e também o paciente. Tem que haver essa aliança, né? E para que possa haver essa aliança com mais segurança, com mais coesão, eu preciso me dispor
daquele Bruno homem, Bruno ser humano e entrar o Bruno psicólogo. É um exercício, né? Também na faculdade não vai ensinar isso, essa prática, não. É a habilidade de cada um. Mas é necessário saber distinguir, dirimir as duas coisas, o profissional do meu pessoal. É por isso que a gente não pode atender amigos ou pessoas que a gente tem uma relação, porque as pessoas podem confundir. Porque o psicólogo também ele também é frágil, né? Com certeza. Né? Ele também pode ser, por exemplo, agir de acordo com o coração e não com a razão, né? Perfeitamente, né? E a gente tem uma vida social, a gente tem família, a gente tem amigos, a gente sai pra festa, a gente bebe, enfim. É uma vida social, porém que naquele momento é diferenciado. Nós nos despimos de nós mesmos e abraçamos o psicólogo. Talvez o diferencial do amigo pra gente são esse adendo, né? Tem todo um diferencial. Eu acho que a diferença é que quando, por exemplo, você está na balada com um psicólogo, você fica pensando, gente, pelo amor de Deus, não posso beber do tanto que eu bebia antes, porque eu posso dizer alguma coisa aqui ao psicólogo que eu não gostaria que ele soubesse. Mas quer queira, quer não, nós como humanos na festa, a gente vai observar o comportamento. Ó, fulano tem esse comportamento. A gente passa por isso, né? E as pessoas acham que sempre que está com a gente, você está me observando. Está sendo observada, né? O que você já percebeu de mim? Eu digo, eu não estou aqui me percebendo. Eu estou aqui isso não é uma análise, né, Simone? Olha, antes do nosso bloco comercial, deixa eu agradecer aqui a Judinécia, eu acho que é isso, Medeiros, a Lilian que está conosco também, a Maria Aparecida, dizendo aqui, olha a Jéssica Guedes que está aí, olha, o Bosco Medeiros, mandando um abraço para todos vocês, dizendo que é muito fã e que vê vocês sempre aqui, tá? Obrigado. A Rita Jaísa, a Rita, ela que estava dizendo, estou precisando de um psicólogo e um nutricionista para o meu filho. No próximo bloco a gente vai falar disso, né? Que os trabalhos eles precisam ser aliados, né? Nós trabalhamos nessa questão de rede. O Ulisses Carvalho também está comigo e a Faneta Medeiros. Um abraço grande para todos vocês, tá? E você pode fazer também a sua pergunta. No próximo bloco a gente volta falando muito mais sobre essa profissão que faz parte do nosso cotidiano. Se você não sabia, fique sabendo. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Em setembro, a TV Sol transmite na sua programação a tradicional festa de Nossa Senhora da Guia. Exibiremos ao vivo todos os dias as missas e novenas direto da Catedral de Patos. E nos fins de semana, nossos apresentadores estarão no pavilhão da festa, trazendo todas as novidades e os bastidores do evento. Fique ligado! Festa de setembro ao vivo é na TV Sol. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Posto Beira Rio 8, novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá. Com a gasolina mais barata de Patos. Súria, moda masculina, feminina e acessórios. 3 endereços para lhe atender bem. Pedro Firmino, Rui Barbosa e no Guedes Shopping. Instituto Educacional Vera Cruz, Rua do Prado 559, Centro. Telefone 3421-3405. Inovando com tradição. Cloud Sistemas, sistema de automação comercial. Rua Elias Asfora, 54, primeiro andar, Santo Antônio. Telefone 3421-5681. Cloud Sistemas. Simples assim.
Meu Deus, de volta aqui. A gente continua a nossa conversa durante o bloco comercial e aí a gente traz você de volta para participar desse bloco. Olha, no bloco passado, uma das nossas telespectadoras que está nos vendo falava dessa questão, né? Eu estou precisando de um psicólogo e também de um nutricionista para resolver o problema do meu filho. E é uma das coisas que eu gostaria que a gente tratasse aqui. O psicólogo, ele não está isolado das outras atividades. Ele trabalha em conjunto, né, Simone? Isso, é como a gente estava comentando agora há pouco, né? Então ele é multidisciplinar, então ele, querendo ou não, ele está inserido nas outras áreas, né? Na pedagogia, na nutrição, na fisioterapia, né? Então é necessário que haja uma conversa entre as duas áreas para que as coisas funcionem de forma mais adequada, né? Então, muitas vezes, a disfunção alimentar, o transtorno alimentar, vem de uma questão psicológica, né? Então, de uma crença... Eu estou comendo muito porque eu estou muito ansioso, né? Exatamente, né? De uma crença que foi instalada, né? De uma percepção de si mesmo. E aí vem essa questão do desenvolvimento dos transtornos, né? Que aí, com essa conversa entre as duas áreas, vai conseguir, né, trabalhar com uma forma mais eficaz. Né? Exatamente. Então, a partir da minha percepção, o que eu vejo, o que eu acredito, é que eu vou começar a modificar os meus comportamentos. Seja ele alimentar, seja ele físico, enfim. É a partir do que eu acredito, né? Então, a partir de quando eu reestruturo todos esses meus conceitos, né? Como eu costumo dizer, quebro as paredes e refaço-as novamente, né? A partir daí, sim, eu vou ter estrutura para tentar modificar uma as coisa minhas que eu ações. percebo, né? É, como as outras profissões, existem especialidades onde o psicólogo está inserido, né? Por exemplo, todas as vezes que Deise fala do âmbito onde ela atua, ela diz, eu sou psicóloga clínica, né? E você vai escolhendo essas vertentes na faculdade, Bruno? A própria faculdade, ela vai mostrar esse leque de atuações, de áreas de atuações que a psicologia dispõe. Temos a área organizacional, a área clínica, a hospitalar, a educacional. E aí estão surgindo outros tipos de áreas, né, que são áreas emergentes. E aí, durante o curso, o discente ele vai e escolhe qual a área que ele quer. E isso é importante porque vai ter a possibilidade de escolher entre tantas. Né? E voltando um pouco do assunto da multidisciplinaridade entre as ciências, por exemplo, a pedagogia traz temas que ela não consegue dar conta, então ela convida a psicologia para trazer temas ou aportes teóricos que dê conta, por exemplo, dos transtornos de aprendizagem. Né? A nutrição tem alguns, não é desmerecendo as ciências, obviamente, mas, por exemplo, surge alguma demanda que a própria ciência ela não consegue dar conta e ela aí convida a outra ciência, no caso a psicologia, para tentar ajudar. Isso também acontece com a psicologia, por exemplo. A psicologia ela dialoga muito bem com a sociologia, com a filosofia, né, a fim de compreender esse homem, o homem de maneira holística. Com essa evolução toda, a gente trabalha nessa perspectiva de rede, né? Na sua opinião, é fundamental desde esse trabalho integrado? Com certeza, e hoje mais do que nunca. Hoje a gente percebe que nos grandes centros existe um psicólogo inserido nele, né? Eu recebo muitos pacientes que são enviados pelo cardiologista, pelo endocrinologista, pelo fisioterapeuta. Por quê? Porque eles somatizam muitas situações que não é o outro médico que vai resolver, mas sim são questões de cunho psicológico. E a gente conseguindo juntar tudo isso junto com o profissional é de extrema importância, porque uma coisa contribui com a outra e a gente precisa fazer essa ponte para que a gente descubra qual é a verdadeira causa daquele mal-estar do indivíduo. Bruno, foi uma opção sua estar no hospital, trabalhar nessa parte hospitalar? Foi, eu me encantei assim pelo hospital de maneira que me via lá dentro, né? Como eu falei inicialmente. Porque os estágios durante o curso, né, na universidade, o hospital também é um espaço de estágio, faz né? parte. Porque assim, toda a vida eu fui muito povão, sabe? De estar com as pessoas, de querer estar com as pessoas. E você sempre foi psicólogo, né? Eu acho que eu já nasci assim, verdade. E talvez naquele momento de fragilidade, do adoecimento, eu me vi ali naquele momento dando esse aporte. Falando assim, pegando essa deixa de Deise, essa importância, por exemplo, da medicina com a psicologia, a questão da própria ansiedade. A ansiedade, ela tem alguns sintomas, por exemplo, dores torácicas, questões de taquicardia, sudorese, que são sintomas também de infarto.
Então, muitas vezes não é um infarto, um problema cardiológico, mas é ansiedade. E aí quem vai tratar? O psicólogo. Então, Mas o primeiro profissional que é procurado é o cardiologista, viu? cardiologista. Vamos pra lá, Ainda doutor, tem um eu tô estigma. morrendo. Por favor, faça Chama aqui um o SAMU eletro. desse jeito. Faça um eletro, que eu tenho certeza Se que eu não estou tiver nada, problema. chama o Isso. psicólogo. né? Exatamente. Aí faz o exame, aí diz, Todas não as tem nada. baterias, É. né, depois de todas as baterias de exame, é como se, tipo, pronto, não é nada, então deve Chama o ser psicólogo. isso, vai pro psicólogo. Coisa da cabeça, não é? É. Todo Merece. Desse jeito. Merece. Olha, abraçando o Irenaldo Marques, que está conosco, a Celiane Medeiros, a Janeide Souza, todo mundo desejando boa tarde, dizendo que o programa está maravilhoso, que tema legal, admiro muito essa profissão, parabéns. E a Cleide Alves que está dizendo isso, a Patrícia Campina está conosco, a Luanja Dantas, o Lázaro Renê está dando uma salva de palmas aqui para você. Lázaro é de dizendo, Catingueira, né? Bruno! Ah, sim, lembra sim. Um abraço, Lázaro. Que legal, né? Fico muito feliz. E olha, falando de estigma, né? Vocês acham que essa desconstrução com esses profissionais que estão ligados à psicologia, tanto psiquiatra quanto psicólogo, né? Aquela frase jargão que todo mundo diz, né? No psicólogo, vou nada, não sou doido, né? Todo mundo diz isso, gente, porque acha que só quem vai a um profissional como esse é quem está com um problema psicológico ou que é doido de verdade, né? Nós estamos desconstruindo isso, Simone. A gente está tentando desconstruir, né, essa visão errônea do que se é o psicólogo, que é o psiquiatra, né? E aí, ainda hoje eu falava, né? Quando as pessoas sofrem alguma queda que machuca a perna, né, vai para quem? Para o ortopedista, né? Então, tem um problema de obesidade, vai para o nutricionista. Mas aí quando tem um problema, né, de emoções, um problema de uma visão, né, acerca de si mesmo, vamos para o neurologista, né, como se o neurologista fosse o psiquiatra. Né? Então, o neurologista ele vai trabalhar mais as questões fisiológicas da minha mente, né? Enquanto que o psiquiatra ele vai trabalhar o quê? Essa leque de emoções que faz com que eu funcione assim. Né? Então, é a minha percepção do mundo que faz com que eu tenha medo ou não. De onde vocês acham que vem isso, Bruno? Está enraizado na nossa cultura de que forma? Na cultura. Nós vivemos um período que a psicologia e a psiquiatria, ela servia para segregar as pessoas, né? Talvez há 30 anos atrás, nós temos exemplo aqui, por exemplo, de um hospital, dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, que eram espaços de segregação social. Então, quem era louco era segregado da sociedade e distanciava da família, jogava, a palavra é essa, jogava então, mesmo. Então, as emoções não eram tratadas, não, né? de maneira alguma, né? Eram medicalizadas. Ainda hoje a gente paga esse preço, porque tem mães que chegam, porque a criança gosta de correr, pular, vamos dar uma medicação no meu filho, porque meu filho é hiperativo. Eu sinto que todo mundo hoje quer ter uma patologia, né? Exatamente. Você precisa que a pessoa tenha uma patologia para explicar o comportamento dela. Já chega pedindo medicação. É algo assim incrível. Eu tenho que tomar pelo menos fluoxetina, porque eu estou com meus níveis de ansiedade lá em cima. Não quer praticar um exercício físico, não quer fazer uma terapia, enfim, tem todo esse arcabouço tradicional que a gente paga esse preço ainda muito preeminente na nossa sociedade, infelizmente. Há um estigma muito grande. Você é psicólogo, você é médico doido? Não, não sou médico de doido, não. Até porque, Edilane, na nossa sociedade, que a gente está marcado, tudo com tempo, tudo com hora, talvez 30 horas no dia não seria suficiente. A gente, seja o estresse, seja a ansiedade, a gente deixa pra lá. Então vai virando uma bolinha de neve, vai virando bola de neve, daqui a pouco explode. Não dá a importância que deveria se dar. Uma das justificativas são os estigmas. Eu não vou pro CAPS, porque o CAPS é ser um lugar de doido, né? Infelizmente. Você acredita, Deise, que esse número, por exemplo, hoje a gente tem como contar isso, né? Quantificar essas emoções pelo número que a gente já percebe que são altíssimos, né? Vocês já citaram alguns, por exemplo, né? É porque isso realmente está caindo por terra, porque as pessoas têm procurado exatamente tratar das suas emoções. A gente tem conseguido desconstruir esse estigma de que quem vai ao psicólogo, ao psiquiatra, necessariamente está louco? Com certeza. A psicologia, apesar dela ter 55 anos, mas ela é muito nova, é quase um bebê. Né? E nós estamos em constante evolução, né? Ainda temos muitas lutas, muitos desafios, e a gente percebe que em todos os âmbitos da psicologia a gente tenta combater esse preconceito. E eu sempre costumo dizer, psicologia não é conversar, psicologia é ciência, psicologia é 100% ciência. Nós estudamos 5 anos, fazemos especializações, fazemos
pós-graduações, mestrado, doutorado, porque é ciência pura. Então eu não vou me aventurar no encontro com alguém, em tocar uma alma humana sem ter esse conhecimento científico. Mas a gente também percebe que nos últimos anos isso tem mudado mesmo, a realidade tem mudado, né? Com os centros de atenção psicossocial, que são o CAPS, né? Existe uma ponte mais direta para esse tratamento, porque tem psicólogo, psiquiatra, é um serviço multidisciplinar. Então lá a pessoa realmente encontra tudo que ela está precisando, né? Quem tem necessidade se coloca como intracaps e vai fazer oficinas, teatro, tem várias opções. Então as pessoas hoje têm essa ponte mais direta para chegarem a um equilíbrio na saúde mental. E antigamente a gente não via isso, antigamente a gente via mesmo a questão da internação. Era puramente medicalização e internação. Então quando nós temos esse estigma hoje de que só vai ao psicólogo quem é louco, mas é porque existiam as camisas de força, os choques elétricos, os banhos gelados, e isso fazia muito o indivíduo sofrer, né? Hoje, quando chega então, alguém... necessariamente está incutido em nós que Isso. eu não quero passar por isso, né? Então, o profissional psicólogo, e aí o psiquiatra também entrando nessa vertente toda, a gente fica com aquele medo de que eu vou chegar lá no psicólogo, ele vai colocar uma camisa de força em mim e vai dizer que eu sou louco, né? E vai me dar esse diagnóstico. Já que a gente está falando dessa necessidade toda que se tem hoje de, não sei se patologizar alguma coisa assim, de dar nome, né, às emoções das pessoas. Mas hoje, quebrando todos esses paradigmas e desconstruindo toda essa ideia, a psicologia, por estar nesses mais diversos campos, embora todas essas emoções estão aí à flora, né, ela tem feito uma contribuição muito grande à sociedade, né, Simone? Tem, né? Principalmente em trazer para o outro que ele não é obrigado a ser as máquinas que a gente tenta ser. Exato. Né? Então, assim, tudo tem seu limite, tudo tem seu tempo, né? E a gente precisa ter essa necessidade de esperar o nosso tempo, né? Então, cada coisa no seu lugar. Igual as faquinhas que a gente guarda lá, a gente não guarda faca misturado com garfo, misturado com tudo colher. está no seu... Né? Então, tudo tem que estar na sua gavetinha, para quando a gente precisar abrir, saber onde pegar. Uma coisa que eu acho interessante falando das terapias, né? Existem terapias direcionadas para cada tipo de pessoa ou para cada grupo? Porque eu vejo, por exemplo, tem terapias de casais, né? Terapias infantis, voltadas para adolescente. Vocês trabalham numa perspectiva de, não sei, de grupo, falando, por exemplo, criança, casal, adolescente, ou isso é personalizado? Eu chego lá com o meu problema, com quem eu sou, e aí se é trabalhado esse ser. É assim que funciona, Bruno? Tem as duas vertentes, né? Temos as terapias em grupo, né? Que eu particularmente sou fã. Tem as terapias individuais, e aí é segregado por a questão do grupo, por exemplo, é segregado por adultos, infantil, né? O próprio centro de atenção psicossocial, ele é dividido também nessas todas as dimensões por idades, porque a faixa etária e o desenvolvimento cognitivo também é preponderante na terapia, né? Mas também é levado em consideração, por exemplo, os transtornos. Tem algumas abordagens que elas são mais eficazes. Não é que ela não vai servir, porém a literatura diz que são mais eficazes, né? Mas que há assim essa segregação. Psicólogo não pode prescrever medicação, é isso? Não, só o psiquiatra que é médico. Mas nessa vertente de abordagens, por exemplo, eu atendo criança, adulto, idoso, também terapia de casal, mas eu acredito muito que o profissional, ele precisa estar consciente até onde ele pode ir. Né? Então eu conheço colegas que não atendem criança, porque eles não têm essa empatia, eles não têm esse laço, essa habilidade. Nós precisamos saber quais habilidades nos competem. Então, assim como as outras profissões, por exemplo, a psicologia também você precisa se identificar com esse mundo. Sim, né? Você está no mundo, por exemplo, da saúde, né? Nesse universo hospitalar, porque existe uma identificação com isso. Você atua clinicamente exatamente por isso. Você está no campo da educação porque conseguiu juntar essas duas coisas, junto à psicologia, desenvolver um trabalho nisso, né? E é importante ter essa percepção de até onde eu posso ir? É muito importante, principalmente hoje, que a gente, depois do curso de psicologia aqui em Patos, nós vemos que tem muitos profissionais se formando cada vez mais jovens, né? Então a vontade, por exemplo, de ir para a clínica é muito grande, mas muitas vezes a pessoa não tem essa habilidade de escuta, de intervenção.
né? Voltando mais uma vez, eu digo que a psicologia é 100% ciência, mas nem todo psicólogo tem habilidade clínica. Você pode ter uma habilidade maior no hospital, na escola, numa empresa, e isso é você como pessoa, como profissional, é que tem que rever tudo isso para saber onde você vai entrar, onde você vai tocar, porque é muito importante. Por isso que a gente encontra hoje alguns profissionais que não são habilitados em algumas áreas, mas se metem a fazer, e isso desconstrói todo o nosso trabalho. Né? E desconstrói de uma forma rápida. O que nós levamos anos para construir é desconstruído em poucos meses, digamos. Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando você for tocar em uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Bruno, é filosófico isso, totalmente. Né? A psicologia é uma coisa assim linda, né, de se ver, né? E eu fico muito feliz de estar trazendo vocês aqui para desmistificar tudo isso, porque eu tenho essa preocupação. E aí, como eu não tenho tocado nessas almas, tá, Bruno? Eu tenho dirigido para os psicólogos, exatamente por ter essa percepção, Simone, de que é necessário ter uma especialidade para que você possa falar sobre isso. Eu acho que o achismo não dá certo nessa parte. E aí, quando eu falo isso, é para dizer, por exemplo, que muitas vezes quando nós convidamos alguém para conversar sobre a nossa vida e compactuamos com ela disso, as pessoas dizem, olha, eu acho que você precisa fazer isso, né? Então eu não tenho certeza que você precisa fazer. E uma coisa massa, eu retorno a dizer, e uso essa palavra bem coloquial para que todo mundo entenda, é o quanto é fantástico perceber que o psicólogo ele lhe dá asas para você perceber que você pode sim, que você é capaz de quebrar essas paredes, né, e de se construir na condição de ser. Eu estou muito, muito satisfeita em ter trazido vocês aqui para falar sobre essa profissão que eu adoro e que preciso muito estar, assim, do meu lado no jornalismo para trazer esses temas todos que nós trazemos todas as vezes, não só aqui na TV, mas também no rádio com o Cá Entre Nós, para que as pessoas possam entender que nós necessitamos do outro, né? E aí falando especificadamente do psicólogo. Simone, muito obrigada por você ter vindo hoje aqui no Diálogo. Eu espero que a sua agenda tenha outras janelas para dividir conosco mais conversas aqui no nosso papo. Eu que agradeço, né, a todos vocês, né, ao pessoal que está aí, né, pela oportunidade para a gente compartilhar, né, assim, as nossas crenças. Eu acho que nós estamos hoje quebrando mais um estigma aqui, viu, Bruno? Com certeza. Para que a gente possa mostrar, né, qual a real cara da psicologia, Exato. Né, que muitas vezes é vista de forma errônea. Com certeza. Né, e a gente agradece, né, por esse momento, muito bem. Pelo convite. Quando ela sair aqui, a gente já vai pegar o CPF, o RG, tudo, né, para que a gente possa conseguir mais uma vez a sua estada aqui conosco. Bruno, muito obrigado pela sua vinda, tá? Para mim foi um imenso prazer. Outras vezes quando não precisar, doeu, não é? Não doeu. Tranquilo. Quero agradecer a toda a equipe, a acolhida. Muito obrigado pelo convite. E quero deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes e espectadores. Eu quero dizer que não perca tempo. Se você está com angústia, está com algo mexendo lá dentro, né, você não perca tempo. Nós não temos a capacidade de voltar no tempo. O que nós temos é apenas essa vontade de voltar no tempo. Isso é fato. Então não perca o tempo. Viva a sua vida como se fosse o último dia, um momento ímpar. Seja a diferença que você... Faça a diferença na sua vida que você quer ver no outro. Talvez a diferença comece em você. E se você não conseguir isso sozinho, procure vá no psicólogo, né, David? Com certeza. E eu agradeço demais aqui, em especial, vou agradecer hoje a Dilane, ao Dialogando, que é muito importante colocar a cara dos psicólogos aqui, porque nós sim estamos por dentro da maioria dos assuntos, nós entendemos de comportamento humano e assim, é de uma relevância enorme a participação desse profissional tão importante em todas as questões que Dilane consegue colocar aqui no programa, né? E eu fico muito feliz porque todo mundo só elogia. Então, por isso que eu sempre me prontifico para estar aqui e eu desejo a todos os psicólogos, né, que foi o nosso dia, agora dia 27, eu desejo muita ética, muita sabedoria e eu que fiquei vocês... tão feliz que parecia que era o dia do jornalista. Ótimo. Em comemorar o dia 27. Pois é. Super feliz de estar aqui. Eu que agradeço a você por essa oportunidade. Eu é que agradeço de dividir todos esses papos e saber que todas as conversas que nós trazemos, tanto aqui no nosso sofá como na bancada lá do Cá Entre Nós, elas têm conseguido movimentar de certa forma, fazer germinar
uma esperança no coração das pessoas de entenderem que muitas vezes, Bruno, que é a minha maior preocupação é provar para as pessoas que você não está sozinho, né? Quando muitas vezes as pessoas visualizam o programa, nós já estamos com quase 1000 pessoas que já viram o nosso programa, dizem assim, cara, olha, aquela mulher passa pela mesma situação que eu, então se ela encontrou uma saída, eu também posso. Pode encontrar. Né? E aí Potencializa. a psicologia, ela é uma amiga nessa hora, né? E eu entendo e defendo totalmente, gente, essa parte para que você possa ir de fato no psicólogo. Se você não foi numa terapia, você não sabe ainda o que é legal fazer. Eu vou encerrar o programa e vou deixar um beijo enorme para você e vou prometer voltar na semana que vem, trazendo mais um psicólogo, tá? E mais um papo e convidados especiais aqui no Sofá da Nega. Um cheiro enorme. Até lá.